Saudações, eu sou William Moraes. Estou gravando esse vídeo logo depois de ter gravado o último vídeo de relato. Só troquei de roupinha para eu não confundir os vídeos e não apagar sem querer, coisa que eu já fiz antes. E o vídeo de hoje não é um vídeo de perguntas e respostas, não é um vídeo de relato, é um vídeo diferente, porque é sobre um sonho que eu tive. E eu sempre falo que não existe apenas sonho. Algumas pessoas se apegam a isso até para justificarem coisas que fizeram no sonho e que não fariam com lucidez, colocam na conta de não, foi só um sonho, né? Não é nada demais. É apenas um sonho. E não é. O sonho, ele diz algo a nosso respeito. E o sonho que eu vou compartilhar com vocês e analisar aqui, mais analisar do que compartilhar, porque vou falar mais sobre ele, já que foi curto a parte que interessa e que me fez pensar tanto, eu não considero que tenha sido um sonho, tá? Até por causa dos detalhes que vocês perceberão. Mesmo assim, vou chamar de sonho porque eu não estava lúcido, eu não estava fazendo aquela leitura de cenário, de como eu me sentia, de leveza, essas coisas assim. Eu estava na minha casa antiga, aqui, mas no formato antigo, e o meu pai estava morando aqui ainda ou tinha voltado a morar aqui. Eu tinha essa idade e ele estava no quarto conversando com a Marina, que veio aqui me visitar. E aquilo me irritou. Ele pediu algo para ela e me irritou a ponto de eu começar a falar de uma forma agressiva, de dizer como as coisas seriam, inclusive para ele sair do meu quarto. E eu percebi que o que ele falava com a Marina era algo para me afetar, como uma provocação, mesmo que fosse uma questão de contexto de dia a dia mesmo. Coisa simples, nem era coisa demais, não. Foi o suficiente para eu colocar para fora, desabafar muito ressentimento. E estou aqui me expondo para vocês, muito honestamente, me colocando como um caso a ser analisado e me analisando, porque eu já falei aqui que, por causa da relação com meu pai, os primeiros 20 anos da minha vida, com ele vivendo aqui em casa, foram terríveis, pela forma de tratamento dele. E eu disse que eu já tinha perdoado ele, que eu inclusive conversei com ele ano passado, 1 ano e meio, 2, não sei agora, dizendo que tudo bem, para ele ficar em paz, porque eu aprendi a aprender com tudo e que eu não tinha, que eu não guardava rancor em relação a ele. E agora eu sou obrigado a revisitar isso e ser mais honesto, porque esse sonho me mostrou que tem muita coisa guardada aqui ainda. Como ponto de partida, e provavelmente vou ficar só nisso, que é a parte mais crítica do que eu falei para ele, foi quando eu disse que eu não precisava perdoá-lo, eu só precisava ficar bem com isso. Isso seria tudo que ele me fez durante 20 anos. Nosso relacionamento. E vejam porque eu considero que não foi um sonho. Quando eu falei essa questão de perdoar, eu disse, pode tirar esse sorrisinho da cara, porque ele sorriu de canto de boca. E quando eu olhei para o rosto dele nesse momento, nem era o rosto dele. Eu considero que era outro espírito me fazendo passar por aquela situação para me desestabilizar
para evocar essa raiva e me deixar vulnerável, aberto. Mas vamos por partes, porque eu acordei nesse momento e fiquei analisando bom tempo da madrugada o que tinha acontecido, até porque você acorda com a carga emocional do que foi vivenciado ali, só para reforçar o quanto não é apenas um sonho. E a primeira questão a ser analisada aqui é o que é o perdão. Porque muita gente poderia dizer que ficar bem em relação a isso seria perdoar, porque a mágoa foi diluída, ou que só assim eu poderia ficar bem, diluindo essa mágoa. Mas eu disse que eu não precisava perdoá-lo, eu só precisava ficar bem em relação a isso. A minha afirmação foi contraditória? Ou será que eu consigo ficar bem em relação a isso tudo que eu vivenciei, apesar desse pesar, do peso que carrego, ou seja, sem diluir essa mágoa? Mas vamos voltar um pouco, porque eu nem sei se vou oferecer aqui todas as perguntas. Isso aconteceu hoje, dia 6 de fevereiro de 2024. Foi nesta madrugada e eu fiquei ponderando e ainda vou pensar muito sobre isso. Mas pensei bastante sobre muita coisa, inclusive a cicatriz. Porque já cicatrizou. Não é mais o mesmo ferimento de antes. Claro que eu estou falando de ferimento da alma. Por isso, vale lembrar o que muita gente não considera, é que a agressão psicológica ela é muito maior, de uma extensão mais profunda do que a física, embora não seja vista. Ou talvez por não ser vista, as pessoas continuam a machucar e reforçar aquela ferida que se torna uma raiz e vai funda. Então, a cicatriz, ela é só a capa de um livro que pode ter centenas ou milhares de páginas que estão ali, ainda sendo carregadas. E às vezes miramos a cicatriz, até porque queremos acreditar nisso, e dizer que estamos bem, que já curou. Quando não é bem o caso. Em relação ao meu pai, eu tenho que corrigir aqui e dizer que eu o compreendi. Eu entendi as razões dele. E estou lidando com isso, muito bem até, pelo fato de não estar mais lidando com ele, o que facilita, de certo ponto de vista, porque pode ser mais difícil de outro ponto de vista. Porque no sonho bastou eu considerar que ele ainda viveria aqui para despertar toda a minha ira, mesmo que como mecanismo de defesa, para mostrar que não ia ser mais como já foi. E não é isso que acontece quando chegamos em outra vida e percebemos que uma alma, espírito, é alguém que a gente já conheceu e que nos tratou mal, e acontece aquela indisposição de lidar com o ser. E até fico me perguntando, já me perguntei mais, hoje em dia considero pouco, se não tinha sido isso que aconteceu. Se não foi esse o caso de eu ter feito muito mal ao meu pai em alguma outra vida, ele ter me reconhecido e ter essa indisposição, essa agressão para comigo como mecanismo de defesa dele, e com isso gerando em mim algo que me faça guardar mágoa e numa situação nova, invertida, eu o tratasse mal de imediato por causa do tratamento que ele me deu. Mas atualmente considero muito mais outro cenário, que é simplesmente eu ser algo que ele não queria na vida, como situação mesmo. Ele não queria outro filho. Isso mudava a vida como ele tinha planejado ou tinha vontade de viver. Não seria mais como ele queria que fosse.
E isso causa frustração. E isso causa indisposição. A predisposição dele não existia. Ou não era das melhores. E eu falo pro pessoal que eu treino no Excalibur, os meus alunos lá, da minha oficina teatral de fantasia fantástica, que predisposição é tudo. Se não é tudo, é o que vai pautar tudo. Vai determinar o tom de tudo. Se não existe predisposição, a coisa não vai acontecer bem ou não vai acontecer. Ou por que há predisposição? Qual é o motivo da predisposição? É para alcançar esse objetivo ou outro? Porque às vezes para ter uma coisa a gente aceita fazer outra. Mas será que é o melhor jeito? Trago isso também como raciocínio porque os vídeos aqui são para fazer vocês pensarem a respeito de tudo que é a vida. E eu já vi muitos exemplos de todos os casos, então acreditem em mim. E olha que eu peço pouco para acreditarem em mim. E nesse caso, eu peço que considerem acreditar, pelo menos, que predisposição é tudo. Ou determina tudo. É importante. Eu tive um sonho com alguém provavelmente tentando me desestabilizar. E a minha predisposição era de... E a minha predisposição imediata é tentar entender, esmiuçar, analisar tudo isso e não odiar a pessoa que me fez passar por isso, que fez essa simulação para tentar me derrubar. Vejam como é importante essa autoanálise e, honestamente, psicólogos podem ajudar, sim, mas a maior parte é feita por nós. E fora, ou deveria ser, feita por nós muito mais fora do consultório do que dentro. Eu preferi não odiar o espírito e sim agradecê-lo de verdade por mostrar um ponto fraco, uma questão que eu ainda tenho que lidar melhor ou olhar melhor para ela e analisar e refletir, sim, porque pensar, o mental, ele vai moderar muito o sentir, o emocional. Já dei vários exemplos disso aqui no canal. Ficar bem em relação a tudo isso que eu vivi com meu pai, agora depende mais de mim, já que eu não vivo com ele. E eu falei que às vezes isso é mais difícil, porque já que eu vou ter como referência apenas as partes ruins, que foi todo antes. Se vivêssemos juntos, passássemos a viver juntos, como em outra vida, por exemplo, talvez houvessem coisas boas nas quais eu me pautar. Então, às vezes é mais difícil não haver essa relação nova, ou essa nova fase da relação. Mas, honestamente, eu prefiro usar o que me resta de vida, que não vai ser nessa vida que vai ser resolvida, porque tem isso também, tá? Tem momentos e momentos, tem esse afastamento necessário para uma retomada em outra vida, e eu quero usar esse espaço para não precisar dessa retomada em outra vida. Para que eu não tenha que atraí-lo por causa do meu pesar, da gravidade do meu pesar, e termos que viver de novo uma outra vida. E gostaria que ele também, espero que ele lide com a parte dele de culpa, porque deu para ver que tem um pouco, agora que caiu um pouco a ficha, que ele fique bem e que ele não me atraia também. Mas das duas situações, eu prefiro até a segunda, que é ele me atraindo, porque eu estaria bem, estaria fazendo basicamente um amparo longo, prolongado, dentro do qual poderia fazer outros, atuando aqui no mundo, claro, mas seria muito mais por ele do que por mim.
Claro que quando são os dois casos é mais difícil ainda, quando é pelos dois. Então, estou tentando pelo menos fazer a minha parte. E se ele fizer a dele, a gente ganha tempo e não precisa ficar girando ali, sabe? Perdendo velocidade numa briga, sendo que cada um pode seguir, explorarmos mais cenários, mais vivências, muito mais interessantes para o todo, realmente. Sei lá, eu estou cansado de dificuldades. Já vivi 44 anos, 44 anos de dificuldades. E eu sei que elas não vão parar, porque aqui é lugar de enfrentar mesmo. Mas acho que depende muito de mim diminuir algumas, ou o máximo que eu puder. Primeiro porque toda dificuldade afeta todas as outras. Toda dificuldade afeta inclusive as partes boas e reforça as negativas. E viver aqui com tudo bem já é difícil. Com dificuldades, a coisa fica complicadíssima. Então, sim, eu faço essas análises com muita frequência, até porque eu não achei um psicólogo no qual eu confiasse, que eu falasse assim, está me ajudando mesmo, me mostrando portas que eu não abri ainda, porque eu abro portas, fico de madrugada abrindo portas aqui, ó. Depois de uma experiência como essa, por exemplo, e eu espero que tenha sido uma mensagem boa para você, como lembrete, eu sendo honesto comigo aqui, para reforçar que às vezes achamos que já definimos uma situação, mas ela está lá ainda e merece nossa atenção. E termino dizendo, se há incômodo, há algo a ser trabalhado ou melhorado ali. Muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas nos comentários, responderei todas. Se eu achar relevante compartilhar com todo mundo, eu respondo em vídeo, mas pelo menos ali no comentário eu respondo. Hasta!